Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você, reconstruindo o sacerdote que somos. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, a parte A do verso 6. A palavra do Senhor nos afirma e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então nós não nos fizemos, não fomos nós que nos criamos reis e sacerdotes. Nós fomos produzidos pelo Senhor. Ele nos fez reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus e para o seu Pai. Eu fico imaginando o propósito de Deus na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Sacerdote. O que é ser um sacerdote? E para que serve um sacerdote? Você, pai, é o sacerdote na sua casa. Você, mãe, é a sacerdotisa na sua casa. Deus confiou a você essa igreja, porque a primeira igreja na minha vida não é o Sei Itaipu. A primeira igreja na minha vida é a minha casa. O que adianta eu estar aqui na segunda igreja sorrindo, feliz e tal, pulando, né, com essa máscara de gente feliz, e em casa, quando na realidade eu sou um cara triste, sofrendo e fazendo gente sofrer, infeliz e fazendo gente infeliz. Que adianta isso? Não. Primeiro começa na minha casa, porque eu sou feliz em casa, eu me torno feliz também na igreja. Por isso Deus tem um propósito com a igreja. Deus quer fazer a igreja rica, Deus quer fazer a igreja abençoada, Deus quer fazer a igreja próspera. E sabe como Deus faz isso? Famílias ricas produzem igrejas ricas, famílias abençoadas criam igrejas abençoadas, famílias prósperas formam igrejas prósperas. Começa na nossa casa. O ensinamento começa dentro da minha casa. E não adianta eu vir para cá como hipócrita, contando uma coisa que eu não vivo, falando de coisas que eu não faço, porque Deus não é bobo. Como dizia o meu pastor Custódio Rangel, bobo é quem pensa que Deus é bobo. Então eu sou sacerdote primeiro na minha casa. Deus nos constituiu sacerdotes, sacerdotisas, rainhas e reis dentro da nossa casa. Os nossos filhos não querem ouvir o que a gente fala, os nossos filhos querem ler a imagem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Os nossos filhos precisam aprender não com palavras soltas no ar, porque falar é fácil. Nós precisamos cumprir aquilo que a gente fala dentro da nossa casa, porque se nós somos fiéis a Deus dentro da nossa casa, nós vamos produzir filhos fiéis. Se nós somos pessoas que honram a Deus dentro das nossas casas, os nossos filhos crescerão aprendendo a honrar o Senhor com o nosso exemplo. Deus nos fez reis e sacerdotes para serviço do Senhor. Agora eu fui ler quais os requisitos para ser um sacerdote e eu te confesso, eu me arrepiei. Falei, caramba, Deus me ajuda a me enquadrar nesses requisitos para ser um sacerdote. Porque não dá para ser sacerdote vivendo qualquer vida. Não dá para ser sacerdotisa vivendo o mundo e querer fazer as coisas de Deus. Porque o santo não se mistura com o profano, o puro não se mistura com o impuro, o pecado não pode se misturar com a santidade de Deus. Você está entendendo? Para ser sacerdote dentro da nossa casa, Deus está nos cobrando alguns requisitos que precisamos fazer. Moisés orientou sobre isso. Levítico, capítulo 21, do verso 17 ao verso 20. O Senhor fala, e através de Moisés, fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus.
A família de Arão era a família de sacerdotes. Deus tinha separado essa família para ser os sacerdotes na casa do Senhor. E aí o Senhor fala com Moisés dizendo: fala a Arão, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. O que Deus estava dizendo? Defeituoso não pode ser sacerdote. Eu falei: meu Deus, mas como o Senhor vai encontrar em mim virtudes para ser um sacerdote na minha casa, para ser um sacerdote onde eu passo? Porque quando eu estou no consultório do Dr. Bruno Martino, eu falo de Jesus o tempo todo, eu motivo esse homem que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Então eu não posso ser sacerdote só dentro da igreja, eu preciso ser sacerdote por onde eu passo. E o Senhor está dizendo: Moisés, fala com Arão, que quem tiver defeito não se chegará a oferecer o pão do seu Deus. E o verso 18, Deus continua dizendo: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego. Será que Deus estava falando cego fisicamente? Não, eu não vejo isso. Eu vejo que Deus está falando de uma forma espiritual. Deus está dizendo que o cego não pode ser sacerdote. Quem é o cego? É aquele que não quer ver, porque o pior cego não é o que não enxerga. O pior cego é aquele que não quer enxergar. As coisas estão claras diante dele, mas ele não quer enxergar a verdade. Ele se engana a si mesmo quando ele faz da mentira uma verdade para ele, quando ele cria situações só para se dar bem. Ele cria leis para se justificar. E aí o cara fala: não, mas eu faço isso. Mas a Bíblia diz isso. Ele quer adaptar uma Bíblia para ele, quer adaptar uma forma de vida para justificar os seus erros. Deus está dizendo: o cego não pode ser sacerdote. Sabe quem é o cego? É o que não tem a visão de Deus, não tem a visão espiritual. Por exemplo, as coisas de Deus se discernem por fé. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Eu só consigo adorar a Deus se for por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que se aproximam de Deus, diz a palavra, se aproximam pela fé. Então, pela fé, eu posso ver o invisível. Pela fé, eu posso crer no inacreditável. Pela fé, eu posso receber o impossível. Porque a fé faz isso, querido. A fé traz à realidade as coisas que ainda não existem. Mas pela fé eu já posso ver. Pela fé eu já posso receber. Isso é vida de fé. Agora, um cego é aquele que não vê as coisas que Deus quer fazer e as coisas que Deus está fazendo. Por exemplo, nós estamos fazendo uma obra aqui na igreja, uma fachada nova, uma escada bonita, um espaço gourmet. E aí alguém perguntou: pastor, mas o senhor teve o cuidado de separar todo o dinheiro primeiro para fazer a obra? Quando eu faço as minhas coisas na minha casa, eu faço assim, mas quando eu faço as coisas de Deus, eu faço diferente. Porque o que adianta, querido? Isso não é fé. Fazer quando tudo está na mão, essa é a atitude natural do homem. Mas quando eu me lanço para fazer por fé aquilo que Deus está determinando, eu acredito que Deus é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. E Paulo afirma dizendo: o Senhor suprirá em doses abundantes, porque Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos. Isso é acreditar. E quando eu acredito, eu vivo por fé, porque eu começo a enxergar lá na frente onde Deus quer nos levar. Pergunta para quem está do seu lado, só pergunta, não responde não. Você vive por fé? Só pergunta. Paulo está dizendo: eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu
creio. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou cego, porque eu não ando pelo que eu estou vendo. Pode ter dificuldade, mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Quando eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, é isso que eu vou viver. Eu gostaria muito que você colocasse essa prática de fé no seu coração, porque quando você acredita, não existem portas fechadas, porque quando você acredita, a minha Bíblia diz que o meu Deus é o Deus do impossível, que faz o impossível se tornar possível. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Deus não volta atrás com a sua palavra, porque a sua natureza é de um Deus fiel, que cumpre aquilo que Ele promete. Deus fará, e você verá coisas maiores acontecendo na sua vida. Você não é cego, você vê, e você vê o natural, mas vê o sobrenatural. Você vê o que é normal, mas você consegue ver também o espiritual. Eu profetizo que na sua vida as coisas vão melhorar, vão fluir, porque toda cegueira espiritual hoje está caindo por terra no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Não pode ser cego. O que está aí no verso 18 da sua Bíblia? Ou coxo. Para ser sacerdote, não pode ser coxo. Aí você está entendendo, nós não estamos falando na esfera física. Pastor, quer dizer que aquele irmão que tem uma perninha mais curta que o outro não pode ser sacerdote? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na linguagem espiritual. Porque na linguagem espiritual não pode ser em cima e embaixo. Na linguagem espiritual não pode ser paralítico, não pode ser coxo. Na linguagem espiritual tem que avançar, tem que caminhar. Porque na linguagem espiritual Deus está dizendo, o que é coxo não pode. O que é coxo não consegue andar. E quantas das vezes a obra dentro da nossa casa não prossegue, o que Deus começou a fazer na nossa família não avança, porque existem cônjuges coxos. Paralisaram, ficaram parados, defeituosos, aleijados, não conseguem avançar, porque estão presos no mundo natural. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que cadeado não vai te prender, que correntes não vão te amarrar, que nada vai te paralisar. Eu declaro hoje que toda paralisia espiritual vai cair por terra hoje nesse lugar, e você vai sair daqui não andando, mas correndo, voando, alcançando, e Deus vai te usar dentro da tua casa para que a tua família experimente algo sobrenatural, algo maior do que Deus já tem preparado para você e a sua família. Vamos lá, qual é a terceira classe que Deus diz que não pode ser sacerdote? Está na sua Bíblia, você fechou? Pedi para você deixar aberto. Nariz chato. Sabe o que é nariz chato? Gente que já não absorve mais a fragrância do Espírito Santo. Gente que já não sente mais o perfume da rosa de Saron. Gente que o nariz se entupiu. Tinha um ditado antigamente que falava assim, não coloque seu nariz onde você não foi chamado. Nariz chato. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Respiração normal. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Trazer o cheiro da rosa de Saron. Porque quando uma família experimenta isso, viver o bom perfume de Jesus Cristo, sensível a respirar o que é santo, o que é puro, o que é sagrado, a família avança. Agora, infelizmente, nariz chato é aquele que perdeu a sensibilidade. Ele está no meio da podridão, ele não percebe que está no meio da podridão. Ele está no meio do lixo, ele não percebe que está no meio do lixo, porque perdeu o olfato.
porque não sente mais, porque não tem sensibilidade, gente que a mente ficou cauterizada, que não é mais sensível ao que é certo e o que é errado, gente que perdeu a motivação, gente que parou no meio do caminho. Deus está dizendo: quem tem um nariz chato não pode ser sacerdote, mas a minha oração é hoje que Deus venha desobstruir todos os narizes espirituais, para que você possa fruir, para que você possa exalar e sentir o bom perfume de Jesus Cristo. E onde você chegar, o perfume de Jesus vai chegar com você também, e a sua casa será abençoada. Aleluia. Uma outra classe que Deus diz que não pode ser sacerdote. O que está escrito aí na sua Bíblia? Membros demasiadamente cumpridos. Pastor, o que é isso? Gente anormal. Gente anormal. Algumas pessoas falam assim: pastor, onde você comprou essa lente? Eu falei: comprei lá na feira de Acari. 3 por 1.000. Eu fico olhando lá para os filhinhos de Keilane, né? Mirella com aquele olhinho azul igual o céu. O Heitor com aquele olhinho verde. A Kaila com o olho azul, imitando Mirella. Não sei qual que é mais azul. Lindo os olhos dos meus netinhos. Mas você já imaginou se aquele olho crescesse tanto e tivesse 50 centímetros? Deixa de ser bonito. A Bíblia está dizendo que quem tem membros demasiadamente compridos, não, você já imaginou se o braço de alguém cresce tanto que ele tem 5 metros de braço? É um cara bonitão, rapaz, olha, esse cara troca a lâmpada do poste sem usar a escada. Esse cara, quando dá problema no elevador, ele sobe na mão as pessoas assim, ó, não precisa nem de elevador. Mas já imaginou que coisa desconforme? O que Deus está dizendo? Os que têm membros demasiadamente compridos não servem para ser sacerdote. Sabe o que eu aprendo? Nós precisamos ser pessoas normais. Para ser sacerdote do Senhor, precisa ser alguém normal. É do jeito que você é que Deus quer te usar. Mas você entendeu que a gente precisa ser normal? Sabe o que Deus já está dizendo? É do jeito que você é, que eu quero te usar como sacerdote. É do jeito que eu te criei, que eu quero te usar como sacerdotisa. É do jeito que eu te fiz, que eu vou te usar na sua casa e por onde você passar. Então seja grato ao Senhor, porque membros demasiadamente compridos, Deus não usa para sacerdote. Vamos lá, verso 19, sua Bíblia está aberta ainda? Vamos lá, o homem que tiver o quê? Pé quebrado. Meu Deus. Sabe o que é pé quebrado? É gente que não anda mais. Gente que está com o pé quebrado. Vamos lá, não posso. Por quê? Estou com o pé quebrado. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor diz que o Senhor se alegra naqueles que avançam na sua obra. Benditos os pés dos que levam a boa semente, que vão andando e chorando, que voltarão com júbilo trazendo os seus feixes, seus molhos. Sabe que Deus está dizendo que eu não posso ter pé quebrado, eu não posso ser aquele crente que não avança, porque fica dando desculpa, eu estou com o pé quebrado, não dá para ir. Sabe que Deus quer de você? Que os teus pés sejam ligeiros para pregar o evangelho de boas novas, que os teus pés sejam ligeiros para levar a boa notícia a quem está morrendo, que os teus pés sejam ligeiros para levar o suprimento para quem está morrendo, que os teus pés sejam ligeiros para abençoar pessoas que estão morrendo no meio do caminho, que estão tentando parar, pensando em desistir. Usa os teus pés ligeiros como instrumento na mão do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da sua vida, meu irmão. Deus não usa gente de pé quebrado. Ou o quê? Mão quebrada. O que é mão quebrada? É aquela mão que não pode abraçar, é aquela mão que não pode estender para levantar alguém, é aquela mão que não pode ofertar, é aquela mão que não pode dar. A mão está quebrada.
Ele quer fazer, mas ele diz, a minha mão está quebrada. Eu quero profetizar hoje que o ortopedista do céu venha restaurar todos os pés quebrados e todas as mãos quebradas. Que você saia daqui nessa manhã glorificando o nome do Senhor, dizendo: eu fui curado, eu não tenho mais pé quebrado, eu não tenho mais mão quebrada, porque Jesus curou toda a enfermidade espiritual que havia sobre a minha vida. É isso que eu estou profetizando. Deus vai te levar a conquistas maiores, Deus vai te levar a vitórias maiores. Você foi criado para ser perfeito sacerdote e sacerdotisa de Deus. Aleluia. Verso 20. O que diz aí na sua Bíblia? Outra qualidade que não pode ser sacerdote: corcunda. Pastor, mas quer dizer, se tiver uma pessoa corcunda, não pode ser sacerdote? Eu não estou te falando de defeito físico, eu estou te falando no âmbito espiritual. Corcunda só olha para baixo. Corcunda só anda curvado. Quem anda curvado, olhando para baixo, não pode ser sacerdote. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sacerdote e sacerdotisa sabe que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Sacerdotisa e sacerdote sabe: eleva os meus olhos, eu olho para o alto, eu olho para Deus, eu não olho para baixo, eu não olho para a dificuldade, eu não me curvo diante de lutas, porque quem se curva diante de Deus não se curva diante de dificuldades. Jesus entra na sinagoga e tinha uma mulher corcunda. Dá para você imaginar o sofrimento dessa mulher? Pastor Robinho, imagina essa mulher fazendo feijão na casa dela. Ela tinha que dar uma puladinha assim para ver se estava queimando ou não. Você já imaginou essa mulher na boutique para comprar roupa para ela? Ih, dona, nesse feitio ainda não tem. Imagina essa mulher para fazer o amor. O marido: minha filha, me ajuda aí, coopera. Eu estou cooperando, meu filho, você tem que entender que eu sou corcunda, né? Já imaginou que vida de sofrimento? Uma mulher corcunda. Deus está dizendo que você não pode ser corcunda, que você tem que se aprumar. Jesus falou para aquela mulher: mulher, apruma-te. E a Bíblia diz que ela aprumou na hora. É isso que eu estou profetizando. Você vai se aprumar. A sua vida não vai ser de curvado, de pobre, coitado, andando, olhando para o chão, não. Você vai fazer como Josafá. Josafá disse: estão se levantando os inimigos contra nós, mas os nossos olhos não estão fixos nos nossos inimigos, os nossos olhos estão postos em Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Eu vou olhar para cima, eu não vou olhar para baixo, eu não vou andar encurvado diante de lutas e de dificuldades, mas eu vou me aprumar. Eu profetizo que a tua vida vai aprumar, que a tua casa vai aprumar, que a tua família vai aprumar, que a tua saúde vai aprumar, e o Senhor vai te usar como sacerdote e sacerdotisa na casa do Senhor. Oh, aleluia. Ainda no verso 20, qual é outra classe que Deus diz que não pode ser sacerdote? Anão. Está aí, corcunda, anão. Pastor, eu conheço. E você escapou por pouco, hein, pastor? Quase que você fica não, hein? Mas eu conheço um homem desse tamanhozinho, quer dizer que ele não pode ser sacerdote? Ô, cabeça dura, não estou falando de formato do corpo, estou falando no âmbito espiritual. O que é anão? É alguém que não cresceu. É gente que não cresce, é gente que ouve a palavra, mas continua na mesma vidinha, naquela vidinha, sabe? O cara vem para o culto, mas sai daqui na mesma vidinha. Deus fala com a igreja, ele sai aqui na mesma vidinha. Ele não cresce, ele não toma posição. Deus está dizendo: está na hora de você crescer, porque eu quero te usar como sacerdote, como sacerdotisa. Deixa de ser anão, deixa de ser um crente raquítico, um crente que não cresce, um crente que não absorve a palavra, um crente que não produz. Vamos fazer uma roupa para ele. É desse tamanhozinho, porque eu sou pequenininho.
Vamos comprar um sapatinho para ele. É desse tamanhozinho, porque eu sou pequenininho. Sabe que Deus já está falando com você? Que hoje Deus vai aumentar a dosagem sobre a sua vida. Deus não quer te dar coisas pequenas. Deus quer te dar coisas grandes. Você não foi chamado para ser crente, não. Deus te chamou para você ser gigante diante de lutas e diante de adversidades. Aleluia. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.